Vamos sentar, né? E abrir a palavra de Deus lá em segunda carta de Paulo aos Coríntios, onde nós estamos. Naquela série de pregação da segunda carta aos Coríntios, vamos lá para o capítulo 4. E nós vamos ler do capítulo 4, versículo 16 a 18. Vamos começar o capítulo 5 até o versículo 10. Então vamos fazer aqui uma boa leitura. Vou começar. Por isso não desanimamos. Vamos ler e entender com a mente bem clara, né? Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Versículo 1 do capítulo 5. Sabemos que se nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso nesse tabernáculo gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Versículo 4. Pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo, preste atenção, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então, vamos recapitular, começando no versículo 16. Ele fala: por isso não desanimamos, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. O que está acontecendo simultaneamente? Ele fala: o nosso homem interior se renova de dia em dia. Por que ele está dizendo isso? Se você ver nesse mesmo capítulo 4, a partir do versículo 7, Paulo aqui vai falar um pouquinho sobre as tribulações, as angústias, as perplexidades, né? O desamparo, as perseguições. Ele vai falar que, enquanto nesta vida nós vamos passar as adversidades, os desamparos, as perseguições, as tribulações, o Evangelho deixa claro que enquanto nós estivermos neste corpo, nós passaremos coisas boas e também passaremos coisas ruins. Não é por isso que a igreja precisa ser preparada, ensinada, para entender que ainda que ela seja salva e seja de Deus, ela ainda vai passar tribulações, ela vai ter problemas familiares, problemas pessoais, problemas financeiros, problemas políticos. Ela está inserida nesse contexto todo. Entende? Então Paulo está dizendo justamente estas coisas. E ele fala: não desanimamos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. O que é o homem exterior? É o homem velho, que nós já explicamos isso. Nós vamos envelhecendo, a nossa carne vai envelhecendo, o corpo vai enfraquecendo. O corpo é o corpo do pecado. Ele vai ficando fraco, as juntas vão ficando fracas, os músculos e nervos vão envelhecendo, todos vamos envelhecendo. E tudo isso, esse envelhecimento, tudo faz parte dessa luta, dessas coisas exteriores. Então ele fala que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, e se corromper aqui não é cometer pecados, é envelhecer mesmo.
se estragar, ficar fraco, a carne fica fraca. Aí ele diz uma coisa simultânea: o nosso homem interior. É isso que a gente tem que entender. O nosso homem interior se renova de dia em dia. Então, em nós que somos salvos, está acontecendo simultaneamente uma coisa fantástica. O homem exterior, ele está envelhecendo, ele vai tomar o caminho dele, que é voltar ao pó. Não tem como escapar. Uns vivem mais, outros menos, mas é o caminho de todos. Mas ainda que esse homem exterior está indo por esse caminho, simultaneamente dentro de nós, o homem interior, ele está se renovando, ele está crescendo, ele está se desenvolvendo, sendo preparado para a habitação celestial. Então, essa é a função da igreja. A função da igreja é ensinar a palavra. Como é que ele está sendo preparado e aperfeiçoado? Através do ensino da palavra de Deus. Conhecendo a verdade, se alimentando da verdade. A comida do homem interior é a palavra de Deus, é o alimento dele. Então, conforme ele vai entendendo o evangelho, vai entrando nas verdades, ele vai amadurecendo, sendo aperfeiçoado, crescendo por dentro. Você pode ver que depois que você começa a conhecer o evangelho, você vai sendo fortalecido no homem interior. Aqueles medos que você tinha, aquela incapacidade, aquela insegurança, medo do diabo. Teu homem interior vai crescendo, se robustecendo. O evangelho te dá força, te aperfeiçoa, te amadurece. Então, ainda que o homem exterior se corrompa, o nosso homem interior está sendo renovado com a palavra dia a dia. É uma coisa lenta, mas está acontecendo. Olha bem você por dentro agora. Quando você entendeu a graça de Deus, a justificação, o evangelho se abriu dentro de você por revelação. Você não mudou muito, não cresceu, não é? De vez em quando eu abro lá a internet e vejo algumas pessoas. Essa semana eu estava vendo uma pessoa que, debaixo de uma pregação, se comunicou conosco. Ela disse: pastor, agora parece que eu nasci de novo, entendendo o evangelho. Pessoas de 20 anos na igreja. Por quê? Porque o evangelho aconteceu dentro dela, o homem interior. Recebi uma ligação de minha irmã essa semana agradecendo. Eu falei: agradecendo por quê? Porque, pastor, eu entendi o evangelho, eu estou nova, agora eu estou entendendo a palavra de Deus, está ficando viva a palavra de Deus. Eu entendi a obra da cruz, entendi a salvação, eu mudei totalmente, eu quero ler a Bíblia agora, coisa que eu nunca mais queria fazer. Que dentro dela o homem interior brotou. Está claro isso? Está bem claro? Você já aconteceu isso dentro de você? Né? Então vamos de novo lá para o novo nascimento. Vamos lá, Nicodemos, né? Capítulo 3 de João. Eu estou continuando o que falamos na semana passada. Continuando, né? Então, repare bem, isso tem que ser uma coisa clara na tua mente, no teu coração. Nicodemos vem à procura de Jesus. Capítulo 3, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Olha o que Jesus responde. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? O que Jesus respondeu? Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, Nicodemos, um homem com profundo conhecimento do Velho Testamento, é um mestre, alguém que ensinava a palavra de Deus, a lei para os judeus, um dos principais, né? Conhecia tudo do Velho Testamento. Ele vem falar com Jesus. Jesus fala assim para ele: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Ele não entendia nada disso. Pensa que ele não conhecia Gênesis 3, a queda do homem. Deus falou que o homem, se comesse do fruto, morreria. Ele conhecia tudo isso, mas era um religioso. Precisava nascer de novo para entrar e entender o reino de Deus e ter visão do reino de Deus.
Aí, olha o que Nicodemos fala no versículo 4. Como pode o homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Era só isso que ele entendia, o nascimento humano. E Jesus disse, em verdade vos digo que não nascer da água, água é a palavra, já expliquei isso. E do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas quem nasceu do Espírito Santo é o quê? É Espírito. Aí está o homem interior do qual Paulo fala e nós estamos falando. Então a pessoa pode ser religiosa, conhecer a Bíblia, fazer instituto bíblico, que é muito bom. Mas se ela não nascer de novo, se não acontecer aquilo dentro dela, se ela não é nascida, uma tradução está nascida do alto, nascida do Espírito, se isso não acontecer dentro dela, ela não vai ver o reino de Deus, ela não vai entrar no reino de Deus. Esse é o homem interior que Paulo fala. Então, a igreja verdadeira, quando Deus olha e vê a igreja na terra, Ele só olha e vê os nascidos de novo. Ele não reconhece como igreja quem não nasceu de novo, ainda que esteja reunida, cantando coisas, ele não reconhece, porque só é igreja para Deus, corpo de Cristo, os nascidos de Deus, os nascidos de novo, os que nasceram por dentro. Eu já expliquei, quando Adão morreu, comeu do fruto, ele morreu no espírito, morreu por dentro. Continuou vivo externamente, mas morreu por dentro. Então quando a pessoa, todo mundo nasce assim, herdamos isso de Adão. Quando a pessoa encontra Jesus, então ela nasce por dentro, no espírito, um novo homem nasce ali. Paulo diz para os coríntios, eu pelo evangelho vos gerei em Cristo. Paulo diz aos Gálatas, meus filhos, por quem de novo sinto as dores de parto até Cristo ser formado em vós. Então é o evangelho que gera a nova vida, o homem interior. Esse homem que está se renovando, que se alimenta da palavra de Deus, que está crescendo, sendo aperfeiçoado. Esse que o diabo não pode tocar, aquele que é nascido de Deus. Deus guarde, o maligno não lhe toca. É esse que nasceu de novo. Não precisa ser tocado pelo diabo. Acredita nisso ou não? Esse é o homem interior. Então ele fala que ainda que o homem exterior, através das lutas, da fraqueza física, do envelhecimento, né, se corrompa, contudo o homem interior se renova de dia em dia. A minha preocupação é isso, será que nasceu de novo mesmo? Porque a gente pode ficar 20 anos dentro de uma igreja fazendo campanha, fazendo voto, tentando ser empresário, levando objeto orado para casa, e nunca ter nascido de novo, nem conhecer Jesus de verdade, conhecer só a organização, mas não conhecer Jesus de verdade. Então Jesus falou para Nicodemos, Nicodemos, se não nascer de novo não vai ver o reino de Deus, se não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ele fala dos nossos dois nascimentos. Olha lá versículo 6. O que é nascido da carne é carne. Então um dia a nossa mãe nos gerou, nós nascemos da carne. Carne, né? Nós éramos religiosos, ou não críamos em nada, ou não íamos em alguma igreja, ou era macumbeiro ou feiticeiro, seja lá o que for. Mas ele diz, mas o que nasceu do Espírito é Espírito. Então quem nasceu do Espírito? O homem interior, ele é Espírito agora. Nós somos Espírito, nós moramos nesse corpo. Esse corpo é a nossa casa, a nossa morada. A hora que esse corpo morrer, voltar ao pó, a gente sai de dentro dele vivinho. Nosso espírito e nossa alma restaurada, vivinho. Aí nós vamos ver a dimensão de Deus entrar, né? Quando Lázaro morreu ali em Lucas 16, quando ele morreu, imediatamente os anjos vieram, pegaram ele e levaram ele para o seio de Abraão, vivinho. Lázaro não caiu no sono da alma, foi dormir. Ele estava vivo, corpo espiritual ali. Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? Então isso é uma coisa fantástica. Nós estamos sendo preparados, a igreja está sendo preparada para herdar essa vida celestial. Não é questão de coisas terrenas.
mas herdar essa vida celestial, entrar nela e vivê-la eternamente. Então o que é nascido do Espírito é o quê? É Espírito. Então você é Espírito. Você é muito mais que esse corpo que está aí, que a tua alma que pensa. Você é Espírito, só que o Espírito não é uma coisa incandescente que você fica assim, né? Que nem um rum, que vê uma coisa de dentro e não é isso. Ele é calmo, tranquilo, está ali, sendo trabalhado, recebendo orientação de Deus, tendo revelação de Deus. A nossa alma é tão intensa nas suas emoções que quase a gente nem percebe o homem interior. Mas ele está ali. Somos Espírito. Volta lá, onde nós, segundo os Coríntios, volta lá de novo, segundo os Coríntios 4. Então vamos ler de novo, olha lá. Por isso não desanimamos, 4,16. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior, olha, esse nascido do Espírito é Espírito. O homem interior se renova de dia em dia. Agora ele fala assim, ó, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Para. Então, pastor, o que o Paulo está querendo dizer? Que as tribulações que eu passo, porque você passa tribulação. Eu passo. Eu tenho problemas familiares, eu tenho uma série de problemas. Você não tem? Também tem. Mas ele diz que essa tribulação, essas coisas que nos acontecem, que são as tribulações, elas contribuem para o bem do meu homem interior. O que ele diz? A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Então, essa tribulação, essas coisas todas que nós passamos, as dificuldades, as lutas materiais, lutas familiares, tudo isso vai trazer para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Parece que Deus permitiu que tudo isso acontecesse para favorecer o nosso homem interior e trazer uma glória futura depois de tudo isso que passarmos aqui na terra. Ele vai dizendo, aonde tem que estar a nossa vista? Ele diz assim, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais. As que não se veem são eternas. Então ele começa a dizer que a nossa vista não tem que estar nas coisas que a gente vê. Nós não temos que ser uma pessoa controlada por esse mundo material. A gente precisa comer, precisa viver. Precisamos, são as necessidades que temos. Mas a nossa atenção não pode ser uma atenção voltada para a vida material, porque tudo isso está sujeito ao tempo. Isso vai se corromper e vai acabar. Mas aonde tem que estar a nossa atenção? Olha o que ele diz. Nas coisas que não se veem, porque as coisas que não se veem, elas não acabam, elas são o quê? Eternas. Eternas, né? Então hoje, meus irmãos, olha, é bom ter as coisas, não é bom? É bom você poder ter uma vida financeira um pouco melhor, poder comprar as coisas. É bom. Se você puder ter uma casa própria, uma grande bênção. Ter um carro melhor, não estou desprezando isso. Mas hoje a igreja virou materialista. Olha bem o que você vê pelo meio da comunicação. Você não vê ninguém dando testemunho assim, olha, eu encontrei Jesus, Jesus me salvou, que coisa maravilhosa. Você olha para o meio de comunicação, é só assim, eu estava desempregado, arrumei uma empresa, fiquei rico. Como é que a pessoa vai arrumar 90, 100 mil reais da noite para o dia? Não tem como. Milhões da noite para o dia. Os testemunhos, eu estava no vermelho, saí, eu fiz um projeto. É só conquistar coisas terrenas e materiais. A igreja está amarrada no materialismo, meus irmãos. Você enxerga isso ou não? Só fala de prosperidade, prosperidade e conquistar e prosperidade. As igrejas agora fazem culto para te preparar, para te prosperar. Veja se Paulo fez isso. Se o evangelho mostra isso, às vezes nem palavra de Deus é pregada. E no fundo, no fim de tudo é desafiado a dar uma grande oferta. É isso. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Agora,
Paulo vai começar a mudar um pouquinho de assunto, sobre isso que nós vamos falar. Aí ele fala no capítulo 5, olha lá. Sabemos que nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer. Que casa terrestre é essa? Ele não está falando de casa material, é o corpo. Olha o que ele diz. Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Por isso, neste tabernáculo, que é o nosso corpo, ele fala que é um tabernáculo onde nós moramos, nós gememos, aspirando por sermos revestidos na nossa habitação celestial. Então o que ele está dizendo? Que enquanto nós estamos nesse corpo, nós temos sensações estranhas, nós temos umas angústias que não queremos ter, nós temos preocupações, né? Nós ficamos enfermos e lutamos contra isso. Tem uma carga de coisa negativa que nos envolve todos os dias. Sim ou não? Mas tudo isso é sintoma do quê? Porque nós queremos ser revestidos da nossa habitação celestial. A gente já quer se completar logo, ser revestidos da habitação celestial e largar essa parte humana que só traz sofrimento, que cansa a gente, né? Então eu vou ler de novo com calma. É por isso, nesse tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, então nós que já nascemos de novo, nunca vamos ser encontrados nus da habitação celestial. Por quê? Porque nós já nascemos de novo, nós já temos a vida eterna, nós já somos espírito. Então já tem uma parte sobrenatural viva em nós, né? Agora, o que a gente quer? Porque a gente se sente mal em tantas coisas e é uma luta ali. Às vezes a gente olha para essa vida e fala, oh, mas que vida chata, né? Não adianta falar assim, é só vitória, é só glória. Você olha na maior parte dos crentes, eles estão tudo em conflito. Estão ou não estão? A maior parte está... Só que tudo isso é posto um pano em cima e o crente tem que falar assim, só estou na vitória, só estou na bênção, só estou na glória, né? Só na vitória. Aí você olha, o cara está angustiado, tudo... Só estou na vitória. Vitória de quê? Vocês entendem o que eu estou dizendo? Não. É um linguajar evangélico que todo mundo tem que falar assim. Então ele fala assim, então nós temos, já nascemos de novo, mas temos essa parte exterior, que é a parte da luta, da perseverança, das tribulações que todos nós passamos. Então esse evangelho que você sempre vai ter tudo, não vai lhe faltar nada, que você vai comer do melhor dessa terra, que você vai ter a melhor casa, o melhor carro, é só para o líder, para quem está cheio da grana nas igrejas grandes, né? Porque esses estão vivendo isso, com a riqueza do povo, toda hora é uma campanha de conquistar sonhos, né? Eles criam essas coisas todas, para fazer as pessoas darem oferta o tempo todo. Mas às vezes nós não vamos comer o melhor dessa terra, às vezes. E nem vão ter a melhor casa e o melhor carro. Às vezes não vão nem ter carro. Vocês entendem o que eu estou falando ou não? Mas estamos preparados para enfrentar tudo isso e permanecer olhando para aquilo que não é visível? Pois na verdade, olha o versículo 4. Pois na verdade os que estamos nesse tabernáculo, nesse corpo, gememos, angustiados. Não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Entende? Então, olha, repare bem o que ele está dizendo. Pois na verdade os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados. Não por queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Né? Então ele vai falar que nós gememos, existe uma inquietação que trazida pela nossa carne, por essa vida exterior, uns conflitos, e nós queremos sair disso, sermos revestidos completamente da nossa habitação celestial. Agora olha o que ele fala. Ora, versículo 5, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o quê? O penhor do Espírito, né? Então o Espírito é a garantia dentro de nós de que Deus vai cumprir todas as suas promessas de vida eterna que Ele fez para nós. Ele nos preparou para isso. Aí ele diz,
Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo nós estamos ausentes do Senhor. Então tenha bom ânimo, e olha, em toda e qualquer situação da sua vida, tenha bom ânimo. O que é o bom ânimo? Não, eu vou caminhar, eu não vou me entregar, eu vou lutar, eu vou para frente, tá tudo, você olha assim, está um caos em certas coisas na sua vida, mas não, eu não vou olhar para o visível. Eu vou me levantar, eu vou continuar caminhando, eu vou ter sempre um bom ânimo de olhar para frente, eu não vou me entregar. Não vou ser dominado por essas tribulações do homem interior. Tem sempre bom ânimo. Enquanto nós estamos no corpo, nós estamos ausentes do Senhor, nós não estamos vendo o Senhor. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então, o que Paulo está dizendo? Olha, nós estamos andando por fé. Enquanto no corpo nós passamos por tudo isso, mas estamos numa plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então, Paulo tinha um anseio de deixar o corpo, de largar tudo isso. Geralmente quando eu vou no velório, eu sempre quero ler essa palavra aqui para mostrar que existe uma vida eterna para as pessoas que creem em Jesus Cristo. Aí ele diz, versículo 7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes ser agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem e o mal que tiver sido feito pelo corpo. Então Paulo preferia deixar o corpo e habitar com o Senhor. Né? Então, estamos falando sobre o homem interior que está se renovando, ele está bem vivo dentro de nós. Vamos ver outra coisa aqui, Filipenses capítulo 1, o que Paulo fala sobre a morte, né? Então, Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 21. Ele diz assim, portanto, para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Mas como, Paulo, viver é Cristo e morrer é lucro? Quem pode afirmar que morrer é lucrar? Nenhum de nós poderia dizer isso. A gente vê a morte como um sofrimento, uma destruição de tudo, o fim de tudo, né? As pessoas choram e sentem tudo aquilo, mas Paulo diz que ele sendo salvo, o morrer era lucro, ele iria sair lucrando, e ele explica por que depois, olha lá. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. De um e outro lado estou constrangido, tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é necessário permanecer na carne. Então Paulo estava constrangido, ele conhecia a dimensão espiritual, ele tinha um desejo de partir, de sair do corpo, estar com Cristo, que era uma coisa incomparavelmente melhor, mas por causa da igreja. Ele tinha que permanecer na carne e dar fruto na igreja, ensinar e trabalhar. O que sairia do corpo? Esse homem interior que nós falamos, o nascido de novo. Paulo diz, sair do corpo e habitar com o Senhor, que era uma coisa incomparavelmente melhor. Ele não ia entrar no sono da alma e dormir, mas ele entraria lá bem vivo. Ele fala isso 2 vezes. Está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Né? Então você não é só isso, em nome de Jesus, entenda. Nós cuidamos muito do nosso corpo, e a nossa maior parte da vida a gente vive em função do homem exterior. Mas existe em nós um homem interior se renovando de dia em dia. E as tribulações, as lutas que nós passamos visíveis, que nós não gostamos, elas contribui para o bem desse homem interior, para o amadurecimento e para o aperfeiçoamento do homem interior, que está crescendo, amadurecendo. Agora vamos lá para 2 Coríntios, onde nós estamos. Quero falar com vocês aquela experiência de Paulo, né? Nós já lemos isso, você já sabe bem. No capítulo 12 da segunda carta dele,
onde ele diz, a partir do versículo 1, segundo aos Coríntios 12, 1, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor, que é ele mesmo, mas ele vai dizer assim, conheço um homem que em Cristo, repare bem, não é fora de Cristo, é em Cristo, há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Agora, está aqui entre conchetes uma coisa, presta atenção. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, de novo, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas tribulações. Então o que aconteceu com o apóstolo Paulo? Um dia ele teve uma experiência, que ele foi até o terceiro céu. Agora a coisa foi tão real, presta atenção. Ele não sabe se o corpo foi junto ou se o corpo ficou na terra e só o homem interior saiu de dentro dele, que nem uma rolha que você tira assim. Blum. Vocês estão entendendo? Ele não sabe se o corpo foi junto, mas ele foi até lá. O que é arrebatado? É tomado à força, como se ele fosse arrancado em segundos, num piscar de olhos, que ele estivesse lá. E ele ouviu coisas maravilhosas que Deus disse para ele assim: ao homem não é lícito contar. O homem interior, o único capacitado para suportar. Veja bem, se você tirar um peixe fora d'água, ele vai morrer. Por quê? Porque ele não tem natureza para viver aqui fora. E se você também mergulhar e ficar lá dentro da água, você vai morrer. Porque a tua natureza não foi feita para viver dentro d'água. Só quem tem a natureza celestial é que pode suportar estar lá. Nenhuma outra natureza entra lá. A natureza terrena não entra lá. Só o homem interior, o nascido do Espírito, é Espírito. Então nós já temos essa natureza aqui dentro, preparada para viver no reino celestial, no reino espiritual. Então Paulo foi até lá. Eu acredito que o corpo deve ter ficado, ninguém sabe. Mas para suportar, só um ser celestial é que vai viver na região celestial. Está bem claro isso? Agora nós estamos em Coríntios, 2 Coríntios 12, né? Vamos lá para 1 Coríntios 15. Aqui esse capítulo 15 está falando sobre a ressurreição, mas eu quero... Versículo 44. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Ponto. Olha bem essa frase aqui, da metade do versículo 44. Se há corpo natural, esse corpo natural, ó. Se existe o corpo natural, há também corpo espiritual. Se existe o natural, então existe um corpo espiritual. Você entende isso ou não? Então nós não somos só isso aqui que estamos vendo externamente. Aí ele continua dizendo, mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra lá é terreno. O segundo homem é de onde? Do céu. Como foi o primeiro homem terreno, tais também os demais homens terrenos. Como é o homem celestial, tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Vou ler de novo 45. Pois está escrito, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é o quê? Espírito vivificante. Então, o primeiro homem Adão, a alma vivente. Mas o segundo homem Adão é espírito vivificante. Se há corpo natural, então existe um corpo espiritual. Então esse é o homem interior que está se renovando. Entende isso? Este é o homem interior que creu no Evangelho, que nasceu de novo, que está sendo aperfeiçoado, sendo preparado, porque o fim das coisas não é viver aqui na terra. Pedro diz que esse planeta está sendo entesourado para o fogo, para ser queimado.
nós vamos ver novos céus e nova terra. Está escrito isso. Então esse homem interior está sendo preparado, ele é espiritual, ele já está trazendo a imagem do celestial. O primeiro homem, o primeiro Adão era alma vivente, mas o segundo Adão, que é Cristo, é espírito. Que é nascido da carne é carne, que nasceu do espírito é espírito vivificante. Então esse homem interior está sendo preparado, aperfeiçoado para viver a eternidade. Isso, por que Jesus Cristo veio ao mundo? Ele veio ao mundo para que todo aquele que acreditar nele não se estrague, não pereça. Tem o quê? A vida eterna. Então ele veio trazer a imortalidade mediante o Evangelho. Então esse homem interior que se renova está sendo preparado para isso. Então o que é a igreja? A igreja é o lugar do aperfeiçoamento, onde vai ser pregado o Evangelho, ensinado. Ele vai se alimentar, é como uma criança que vai comendo por etapas, até se tornar um adulto e comer todo tipo de alimento amadurecido, preparado, sendo aperfeiçoado para que o mortal seja absorvido pela vida. E o espiritual entre na dimensão celestial de Deus, eternamente. Então a coisa mais importante, presta atenção, na vida de um ser, é ele ter o encontro com o Senhor Jesus Cristo e nascer de novo. Está bem claro isso? Eu posso chegar, você está desempregado, vamos lá na minha igreja que vai ungir sua carteira e você vai arrumar emprego. Isso não é o Evangelho. Ela pode ir lá, alguém ungir a carteira, ela acreditar nisso aí, mas ela não nasceu de novo. Você está desempregado, vem aqui que vai fazer uma campanha para você arrumar emprego. Ela pode ir lá, eu quero um emprego, pôr a mão na cabeça, passar um óleo, mas isso aí não leva ela a nascer de novo e nem conhecer a Deus e nem ter uma natureza espiritual. O que leva ela a nascer de novo é quando ela encontra Jesus Cristo de verdade, encontra o Evangelho e ela olha para a cruz e crê de verdade. É isso, ela é gerada pelo Espírito Santo, o homem interior, o homem celestial. Todos quantos o receberam, não é aceitar Jesus. Quer aceitar Jesus? Quem quer aceitar Jesus? Não é aceitar Jesus, não. É receber mesmo Ele dentro de você como o único e suficiente Salvador. Os quais não nasceram da carne nem do sangue, mas nasceram pelo poder de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a coisa mais importante é ele crer em Jesus Cristo de verdade, nascer de novo, o homem interior nascer de novo, ser uma pessoa salva. A coisa mais importante na vida de quem quer que seja. Acredita nisso? Então quero ler isso com calma de novo. Versículo 44. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, esse que caiu e pecou. O último Adão, que é Cristo, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é o quê? Terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem terreno, tais também são os demais homens terrenos. Isso veio de Adão, olha que veio de Cristo. Como é o homem celestial, tais também são celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer a imagem do que é celestial. Então tudo isso está acontecendo dentro de nós agora. Paulo sabia tanto disso que ele tinha um desejo de sair do corpo, morrer logo seria lucro. E ir estar com o Senhor, que era uma coisa incomparavelmente melhor. Já entrar nessa vida incorruptível na presença de Deus para sempre. Então vamos voltar aos 2 Coríntios, onde nós estamos. Isso só para completar aquilo que nós começamos na semana passada. 2 Coríntios, capítulo 4. Por isso não desanimamos, depois de todas as tribulações, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. O que está acontecendo? Então, não tenha medo de passar as coisas. De vez em quando a nossa alma só se sente segura assim, olha.
quando no nosso entendimento nós estamos cercados de coisas que nos protegem, né? Então vamos supor, você abriu lá, está o feijão, está arroz, está tudo lá para o mês, paguei todas as contas, então nossa alma se sente segura, porque o raciocínio dela é isso tudo tinha que estar em ordem. Se você correr risco em qualquer uma dessas áreas, você começa a entrar em depressão, insegurança. A tua alma é assim. Ela é sempre assim. A alma ela se sente segura com o raciocínio humano, com aquilo que ela vê. Se lhe faltar alguma coisa que ela já começa a entrar em crise, em luta, em confusão, né? Sim ou não? Nós temos Deus, temos tudo. Às vezes uma coisinha de nada já vem o desânimo. Então, enfrente o desânimo, né? Quando vem aquelas sensações da alma, que a nossa alma não está aperfeiçoada, aquelas sensações de medo, né? Então, agora veio, como é que chama essa doença aí? A dengue, tudo aquele medo, né? Até minha filha pegou dengue, gente. Então vem uma neurose de medo, medo. Nossa alma é assim, ela está correndo risco. Vem a tribulação do medo, e o medo leva a imaginações, né? A mãe que tem medo que o filho se perca, que ela já vê o filho morrendo quando saiu de casa. Ela já até vê morrendo. E não vê, mas já morreu. Já vem isso na cabeça dela. Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? Então nossa alma é muito insegura, mas ele fala o quê? Por isso não desanimamos, não podemos ser dominados por essas coisas da alma. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então está acontecendo uma coisa esplêndida, ainda que o nosso homem exterior passe por tudo isso, vai envelhecendo, se corrompendo, se estragando. O celestial, o homem interior, o espírito está se renovando de dia em dia. Aí ele fala uma coisa que contribui para isso. Porque a nossa leve e momentânea tribulação que nós passamos todos os dias, de um jeito ou de outro, cada um de um jeito, ela está cooperando para o nosso aperfeiçoamento, produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Agora, aonde tem que estar a nossa visão das coisas? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Isso é andar por fé. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são o quê? São eternas. Então, o nosso homem interior está se renovando. Ande por fé. E quando vem as tribulações, você não sabe o recurso que você tem em você através da nova vida para rejeitar e suportar todas as coisas. Então a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o eterno peso de glória. Depois ele diz, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Então, nós somos muito presos à terra, a gente anda muito pelo que vê, mas a verdadeira fé não anda pela vista. Ele anda por aquilo que ele crê, que ele não vê e que ele crê. Por isso que nós somos chamados a andar e a viver pela fé. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais. E as que não se veem são o quê? São eternas. Então, ande pela fé. Creia na presença de Deus, em tudo aquilo que Deus lhe prometeu, em tudo aquilo que Ele fez, né? E nós não estamos com essa mesma cabeça que vem pelos meios da comunicação, que fala da presidente, que fala disso, que fala daquilo, e você vai assumindo isso, não, a nossa cabeça é outra, nós estamos crendo em Deus, andando por fé, nós não estamos com os mesmos medos da sociedade, não estamos, se você engolir tudo isso, você fica pior que eles. Nós estamos andando por fé, por vista, pode estar acontecendo mil e uma coisa ruim. O nosso coração não vai tremer por causa disso. Nosso coração está confiante em Deus, crendo em Deus, né? E se tivermos que passar algumas coisas difíceis, elas vão contribuir para o nosso aperfeiçoamento do homem interior. Vai contribuir. Aceita essa palavra, queridos? Então guarde isso. O teu homem interior está se renovando. Você está sendo preparado para a eternidade, para aquilo que é celestial. Você já tem essa natureza interior. Isso nunca será tomado e arrancado de você. Fala assim, amém. Então nós vamos ficando por aqui, terminar um pouquinho antes, né?
E se esforce para vir domingo agora, que nós vamos falar sobre o escudo da fé, da armadura de Deus, né? Vai ser muito importante falar e ouvir sobre isso.